que a gente Ué, mas cria um bem-estar. por que que nós temos essa dificuldade para meditar, sabe? Essa ansiedade. Quando sentamos para meditar, eu até comentei hoje com a minha irmã. Eu falei assim: "Medita, começa a meditar todos os dias". Ela falou assim: "Mas eu não consigo, mais 5 minutos". Ela falou assim: "Ah, não consigo, eu tenho um pensamento muito acelerado, muito ansiosa". Nos fala um pouquinho, por que nós temos essa crença que é tão difícil meditar? Eu atribuo a algumas razões, né, e quando eu já perguntei isso também para vários professores, para vários Sim, mestres, né, espirituais. E os mestres orientais, que originalmente é a minha escola primária, pode-se sim, dizer, eles são um pouco mais comprometidos, disciplinados com esse caminho do que nós. É uma questão cultural também. sim. Desde E eles pequenininho. Sim, desde criança, uma questão que criança. se arrasta de milênios já. E e às vezes quando eles ouvem essa colocação, eles Sim, respondem de uma forma um pouco que soa para nós grosseira. E eu vou trazer aqui porque muitas vezes serve para nós. sim. Por que é tão difícil meditar? Já ouvi essa resposta de um mestre oriental. Quando eu escuto de vocês dizerem que eu não consigo meditar, ou eu não posso meditar agora, tudo que eu consigo ouvir das suas bocas é eu não quero. É, exatamente, é desse jeito mesmo. É porque a gente está criando mais um obstáculo, mais uma lacuna Sim, e que no fundo, a gente ainda não tem o grau de vontade, aquele querer, né, sim, mais profundo. Então eu acho que um pouco é isso, um pouco falta ainda essa real vontade, essa motivação, e a motivação ela é gerada de formas distintas para pessoas diversas, né. Eu posso sim. gerar a minha vontade por uma dor bastante grande, talvez eu seja uma pessoa muito ansiosa e eu sofro com as consequências da ansiedade, então, a partir disso, eu crio uma vontade por uma necessidade de meditar, de buscar alguma solução para isso. Às vezes pode ser por um desejo de crescimento e desenvolvimento espiritual, né, às vezes pode ser por um dever mesmo de melhor contribuir, de não criar dificuldade na vida dos outros, nessas relações, no exemplo que a gente estava falando antes também. Sim, Às vezes pode ser pela vontade que eu tenho de desenvolver uma proximidade com a espiritualidade, com os meus amigos espirituais. Então acho que a gente tem bastante dificuldade, porque ainda nos falta as motivações adequadas, vontades mais firmes, mas muito também é porque não temos esse estímulo, essa educação desde cedo, e o contrário, né, a gente tem uma educação que acelera a nossa mente, que está sempre indo para fora e não o contrário. Então quando a gente senta para meditar e visa fazer um trabalho mais interno, né, de quietude dos nossos pensamentos, a gente sente dificuldade, porque nós treinamos por muito tempo a distração, a desatenção, a dispersão, e logo nós nos tornamos muito bom em ficar desatentos, ficar sim. dispersos. Então quando a gente tenta iniciar um movimento contrário, no início tudo é difícil. Essa é uma máxima, dos samurais, inclusive uma máxima estoica, inclusive, que no princípio tudo é difícil. Eu uma vez, Pri, fui inventar, eu sei que a gente tem uma amizade, né, em comum, que é a Raed, Sim. Ah, e a sim. Ra é professora de dança, né. E Ah, eu e eu uma sim. vez fui inventar de dançar, de ir numa aula de dança. Imagina. Nossa, foi horrível a minha desenvoltura na dança, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né. No início, Natural. realmente, tudo é difícil. E quando a Sim, gente tenta gerar uma quietude na nossa mente, no início vai ser um pouco mais complicado, mas tudo é uma questão de prática, tudo é questão de disciplina, como a gente até estava sim. comentando momentos antes. Vejo que essa é a maior difi as principais razões do porquê que é difícil, é porque a gente não pratica e talvez não tenhamos a motivação ainda correta. E também se a gente não tem os métodos corretos, fica mais complicado, né, Com às vezes a gente não certeza. tem o conhecimento necessário para isso. Por isso que é interessante participar de um grupo que estimula, troca as ideias, né. Você decide e você escolhe meditar todos os dias, né. Eu vejo que são
muitos também os benefícios de participar de uma comunidade de práticas, Sim, né, de um grupo de práticas. Uma um dos benefícios e o principal para mim é esse da disciplina. Às sim. vezes a gente sentar para fazer a prática sozinho todos os dias, a gente até começa bem, né, o primeiro, segundo, Começa na terceiro, quarto, euforia. quinto dia, e aí Desse jeito. depois tende a dar uma desanimada. Mas se a gente tem outras pessoas na caminhada junto, parece que a gente tem mais força, estão nos pegando pela mão, né. E Sim, aí, opa, o pessoal tá lá na prática, eu tenho um pouco mais de vontade, de disciplina para manter essa continuidade. A força do grupo, ela cria também essa egrégora que fortalece a nossa facilidade de experienciar o estado meditativo, porque pode ser que naquele dia eu não esteja tão bem, verdade. né. Não sei se eu Sim. chutei a quina com o pé e machuquei o minguinho, o que que aconteceu no meu dia a dia. E tem dias que a gente não está tão equilibrado internamente para chegar àquele estado de quietude, de experiência da prática meditativa com facilidade. Mas, se o grupo está ali junto, às vezes o grupo cria essa condição energética que facilita a gente acessar esse estado. Com certeza. Dá aquela Sim. força mesmo, né. Dá, sem dúvida, Dá sem sim. dúvida.